mais um estudo aqui nos segredos da alma, Apocalipse 23. Aqui no capítulo 5 do livro do Apocalipse, João teve a visão do livro selado. O que é um livro selado? O livro selado que João viu que estava na mão de Deus, do Altíssimo, do Deus Altíssimo, no trono do Deus Altíssimo, que ninguém podia olhar para esse livro, nem sequer olhar. Ninguém era digno para olhar para esse livro. E esse livro é um livro que contém 7 livros dentro dele. Quer dizer, um livro que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros dentro. Cada livro está selado, quer dizer, está trancado e será aberto de tempo em tempo. Um livro será aberto durante uma época, outro livro durante outra época, assim durante todo o milênio. Porque dentro desse livro é que está toda a revelação dos acontecimentos que irão acontecer após o arrebatamento, a vinda do Senhor Jesus. Quando se der a vinda do Senhor Jesus, iniciará um novo milênio. E esse novo milênio vai se iniciar com a abertura desses 7 selos. Então, João teve a visão desse livro, que ninguém era digno de abrir, nem tampouco de olhar para o livro no céu. Então, um anjo forte no céu desafiou todos os que estavam no céu, na terra, debaixo da terra, para que pudesse abrir o livro. Mas ninguém foi capaz, nem digno, de olhar para esse livro e tampouco poder abri-lo. Por quê? Porque foi o Senhor Jesus que morreu naquela cruz e ressuscitou para poder ter o poder de abrir esse livro. Por isso é que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pôde abrir esse livro. Porque ninguém morreu naquela cruz e ressuscitou a não ser o nosso Senhor Jesus. Aqui logo no início desse livro 5 do Apocalipse, João começa a dizer assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, quer dizer, dos dois lados da folha, quer dizer, uma folha escrita de um lado e do outro. E todo selado com 7 selos, como eu tinha lhe dito já. Quer dizer, cada livro está selado, está fechado e será aberto a seu tempo. E as coisas que estão escritas nesse primeiro livro são as coisas que vão acontecendo. Quer dizer, ao abrir o primeiro selo, vai acontecer que veio surgir o quê? O anticristo. E assim, consequentemente, quando o Senhor Jesus, que é só o Senhor Jesus, que tem o poder de abrir, de desatar os selos. E ao desatar cada livro que ele venha a abrir, as coisas venham a acontecer e com certeza no novo milénio, onde está próximo a acontecer, nada será bom. É só destruição. Cada vez que ele abre um selo, é destruição. É a terça parte de cada coisa neste mundo que será destruído. Nos céus, aqui na terra, no mar, mais para frente poderemos falar mais sobre isso. E João continua a dizer assim: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar
os selos. Quer dizer, esse anjo forte, quer dizer, colocou todos à disposição. Quem é digno aqui? Olha que estava diante do trono, que o trono do Deus Altíssimo é um trono redondo ou oval. Não sei, mas dá para entender que o trono é redondo ou oval. E ao redor desse trono do Deus Altíssimo, quer dizer, estavam bilhões e trilhões de anjos. E esse anjo forte desafiou a todos que lá estavam. Quem é digno aqui para abrir esse livro? Quem é? E João, ao ver que ninguém era digno, nem no céu, nem aqueles que estavam no trono, que eram os querubins e os 24 reis, nenhum deles era digno de abrir esse livro e nem sequer olhar para ele, porque esse livro estava na mão do Deus Altíssimo. E ele continua a dizer assim: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, nem ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, mas aqui fala uma coisa: nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Então, mas quem está debaixo da terra, se nós estamos aqui na terra? Aqui há uma visão futura. João entrou em espírito e está a ter uma visão do futuro, que ainda não chegamos lá. Nos dias de hoje ainda não chegamos, porque essas coisas ainda irão acontecer. Então, João está tendo aqui, nesse momento que ele entrou em espírito, foi levado lá para o céu, para o trono de Deus, uma visão do milênio, do futuro ainda para nós. Quer dizer, ele viu que no futuro as pessoas vão construir cidades subterrâneas. E também mais aqui no capítulo, no mesmo capítulo 5, no versículo 13, diz assim: então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo, quer dizer, também sobre o mar, quer dizer, no futuro, no novo milênio, que é a nova era, após o arrebatamento, quando o Senhor Jesus vier, o que é que vão fazer? Vão construir casas sobre o mar e debaixo da terra. Por quê? Por causa da abertura dos céus, da destruição dos constantes terremotos que haverá sobre a terra e dos cometas que descerão sobre a terra com fogo e destruirão a terça parte da terra. Então, a única salvação no futuro da humanidade é construir cidades subterrâneas e também sobre o mar. Porque sobre o mar eles não terão grandes perigos dos terremotos destruírem como estarão destruindo as maiores cidades do mundo. Por isso é que estarão construindo casas e cidades sobre o mar e debaixo da terra. Então ele continuava a dizer assim, e João disse assim, e eu chorava muito. Por quê? Porque ele viu que ninguém sequer era digno e olhava para aquele livro. Ninguém conseguia olhar. Então ele disse, eu chorava muito. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, nesse momento, veio um dos 24 anciãos, que é um dos reis, que está também, que tem um trono em redor do trono do Deus Altíssimo. Um daqueles que lá está sentado. Disse assim para João quando o viu a chorar, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quer dizer, agora dá para entender por que só o Senhor Jesus é digno de abrir esse livro, que se encontra na mão do Deus Altíssimo.
na mão direita do Deus Altíssimo. Por quê? Porque ele morreu naquela cruz e ressuscitou. Não pense que isso é algo que poderia qualquer anjo, qualquer querubim, serafim fazer. Não. Nenhum ser angelical, nenhum anjo no céu poderia vir a este mundo, num corpo humano, viver sem pecar, morrer naquela cruz e ressuscitar. O próprio Deus Altíssimo já sabia de antemão que nenhum deles poderia fazer isso. Por isso, ele teve que sacrificar o seu próprio filho, que é ele mesmo. Então, foi um grande sacrifício. Então, ele saberia de antemão que só o Senhor Jesus poderia vencer a morte, ressuscitar e ser digno para abrir esse livro e nos salvar. Então João começa a dizer assim: então vi no meio do trono e dos 4 querubins. Quer dizer, aqui na Bíblia, quando se fala dos 4 seres viventes, são os 4 querubins que estão constantemente no trono do Deus Altíssimo, enquanto João está tendo a visão. E também os 24 anciãos. Quer dizer, o céu não tem só anjos, está cheio de seres angelicais. Por isso é que vê que João não trata esses seres viventes, que são os querubins, de anjos, nem os 24 anciãos de anjos, que são os 24 reis. Quer dizer, o céu está distribuído por várias raças de seres angelicais. Tem os anjos, com certeza deve ser a maioria, porque fala de bilhões e trilhões de anjos que João viu ao redor do trono, que não eram dignos nem de olhar para o livro, nem tampouco de o abrir. Então, quer dizer, aqui dá para entender, quando João também, logo no início, começa a falar dessa visão, ele fala sobre um anjo forte. Quer dizer, não sabemos que tipo de ser angelical é esse anjo. Ele usa anjo para tudo. Poderemos ver mais para frente, noutras visões que João irá ter, ele fala de anjos, mas dá para entender que são outras qualidades de seres angelicais e não um normal, um simples anjo que lá está no céu. Veio, pois, ele disse assim, então João continua a dizer assim, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Estava, quer dizer, no meio do trono do Deus Altíssimo. De repente, aquela visão, não é? Ele teve um exemplo, uma representação do Senhor Jesus. De repente, no meio do trono, surgiu um cordeiro. Ele viu um cordeiro, não é? E, como estava numa visão, claro, é possível ver, dando representações do Senhor Jesus. Com 7 chifres e também 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Quer dizer, os 7 Espíritos de Deus, como já falamos, que é o Espírito do Senhor, do conhecimento, sabedoria, tudo isso, foram enviados já para aqui para a terra. Quer dizer, ele viu um cordeiro com 7 olhos. Quer dizer, tudo isso, esse cordeiro que ele viu, são representações. Quer dizer, na visão que João teve, ele teve também representações. Ele via imagens que representavam o Senhor Jesus, não é? É como se tivesse ali um holograma 3D, não é? Ou 4D, seja lá o que for, e ele via essa imagem com essa representação. Então, esse cordeiro tinha 7 chifres, quer dizer, 7 chifres quer dizer 7 reinos. O Senhor Jesus tem 7 reinos, mas não explica mais. E ele nem diz
que esses 7 chifres são 7 reinos, mas sabemos que todos os chifres que são ditos aqui no Apocalipse, todos representam reinos. Por isso eu posso dizer que são reinos. E ele continua a dizer assim: veio, pois, e tomou esse cordeiro. Ele viu esse cordeiro, o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quer dizer, o Senhor Jesus se levantou porque estava, ele viu a representação com certeza do cordeiro ali, mas depois com certeza ele viu o Senhor Jesus já se levantar e ir até ao Deus Altíssimo e tomar da mão direita do Deus Altíssimo o livro dos 7 selos, escrito por dentro e por fora. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, que são os 24 reis, prostraram-se diante do Cordeiro. Quer dizer, prostraram-se diante do Senhor Jesus. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quer dizer, diante do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus tomou o livro da mão do Deus Altíssimo, então os seres que estão no trono do Deus Altíssimo prostraram-se. Com certeza também aqueles bilhões e trilhões de anjos que estavam ao redor do trono do Deus Altíssimo também se prostraram. E tendo harpas nas mãos, os 24 reis e os 4 querubins começaram com certeza a tocar. E o incenso das orações dos santos, que são as nossas orações aqui na terra, daqueles que fazem oração, que servem a Deus, com certeza em forma de perfume, não é? Se espalhava ali no trono do Deus Altíssimo.